No tempo de Judá, o incrível segredo de Joel descoberto, o milagroso plano de Deus para os fins dos tempos. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, uma devastadora praga de gafanhotos assolou a terra. As colheitas foram devastadas, e o desespero se espalhou como um manto escuro sobre Jerusalém. As ruas, antes vibrantes de alegria e celebração, agora ecoavam lamentos e desânimo, enquanto os israelitas, esquecidos das promessas de seu Deus, olhavam em volta sem esperança. O que eram os dias de glória, onde abundância e louvor regiam, transformará-se em um eco de dor e culpa. Joel, o profeta, andava pelas ruas desertas de Jerusalém, sentindo o peso da tristeza em seu coração. Desde a juventude, ele havia sido chamado para ser um mensageiro de Deus, e agora, diante da calamidade que atingia seu povo, sua alma clamava por uma resposta. Ele lembrava das palavras dos profetas que o precederam e da aliança eterna feita por Deus com Israel. Joel se retirou em oração fervorosa, buscando a direção divina em meio ao desespero. E então, uma visão iluminou sua mente. O Senhor falou a ele com um plano de restauração surpreendente. Joel, disse o Senhor, mesmo em tempos sombrios, eu derramarei meu espírito sobre toda a carne, os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Essas palavras ardiam como fogo no coração do profeta. Ele corria agora, comprometido a convocar seu povo a um arrependimento sincero. Arrependei-vos, pois o Senhor é misericordioso e cheio de compaixões. Ele ainda deseja facilitar o retorno de seu povo, gritava ele nas praças, sua voz ecoando nos ouvidos de muitos que permaneciam céticos e indiferentes. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Apesar da dúvida visível nos rostos dos israelitas, um pequeno grupo de jovens começou a se unir a ele. Eles, tocados pela tragédia, questionavam suas vidas, buscando um sentido maior. Joel, mostrando-lhes as histórias dos antigos líderes de Israel, como Moisés e os juízes, falava da fidelidade de Deus com aqueles que se voltaram para ele. As promessas de dias de prosperidade e bênçãos reverberavam, e a atmosfera ao redor começou a mudar. Com lágrimas nos olhos, aqueles jovens começaram a se arrepender, seus corações abertos à verdade. A cena se intensificou quando, juntos, em um local abandonado, uma pequena multidão se reuniu ao redor de Joel. A esperança começou a brotar. As lágrimas de arrependimento escorriam pela face do povo, enquanto as promessas de Deus de um futuro glorioso e o derramar de seu espírito ressoavam em seus corações. O clima estava mudando, o Espírito de Deus se aproximava como uma brisa suave, trazendo vislumbres de um poder que eles ainda não compreendiam plenamente. Nesse clímax, Joel enfrentou o dilema de como transmitir a magnitude do plano divino para um povo que lutava contra a incredulidade. Ele percebeu que a chave estava em sua própria fé e compromisso e, assim, conservando seu coração voltado para Deus, ele proclamou que, mesmo em meio ao juízo, algo extraordinário estava por vir. O plano de restauração de Deus não apenas mudaria Jerusalém, mas ecoaria através das gerações. E enquanto Joel olhava para o céu, ele tinha certeza, a grande obra de Deus estava apenas começando. Enquanto a nuvem de arrependimento pairava sobre o povo, Joel sentiu a intensidade do chamado de Deus em seu coração. As palavras divinas que ele havia recebido ecoavam em sua mente, e a urgência em sua voz aumentava. Ele tomou a dianteira e anunciou com fervor: o Senhor não abandonará os que buscam a sua face. Ele vem, e a sua justiça será como a luz da manhã. Mas a hesitação persistia entre muitos. As lembranças de prosperidade passada ainda pairavam sobre eles, como um sonho distante. Pode o Senhor restaurar o que foi consumido? Alguns murmuram entre si, estremecendo com a dor da perda. No entanto, seguindo a inspiração que lhe foi revelada, Joel lembrou-se dos dias antigos, quando Deus havia enviado chuvas sobre a terra, fazendo brotar colheitas abundantes.
Ele se dirigiu ao povo, suas palavras cortando o silêncio. Assim como as chuvas caem e trazem vida, assim também o Senhor enviará um novo derramamento. Ele promete restaurar o que os gafanhotos consumiram, e a abundância retornará aos nossos campos. As chamas da esperança começaram a acender os corações mais céticos. Uma mulher da multidão, chamada Ana, levantou as mãos e gritou: que assim seja. Precisamos de fé, Senhor, reforça nossa confiança em Ti. Seu chamado foi como um imã espiritual, atraindo outros a se unirem em um clamor coletivo. Fazendo valas e correndo para o templo, invocaremos o santo nome do Senhor. Anunciou Joel. Precisamos juntar as nossas vozes, ser um só corpo em oração, buscando a face daquele que é fiel para cumprir suas promessas. Assim, as multidões começaram a se mover, e uma onda de oração se espalhou por Jerusalém. Joel corria de grupo em grupo, exaltando a grandeza de Deus, citando até mesmo as promessas do passado, palavras que falavam de um futuro glorioso. Ele lembrou a eles a história de como Moisés intercedeu pela nação, e como Deus ouviu seu clamor e fez maravilhas em suas vidas. No auge da adoração, Joel levantou suas mãos ao céu e declarou: Ó Senhor, nosso Deus, olhai para nós em misericórdia. Que o Teu Espírito seja derramado sobre nós, e possamos ser transformados. Os jovens que o rodeavam agora estavam tomados pela convicção, e um novo fervor enchia o ar. Enquanto a noite avançava, uma presença divina começou a envolver o lugar. Muitas testemunharam milagres, e a promessa de Joel de que um novo espírito seria derramado sobre os filhos de Israel começava a se concretizar. A profecia de um vale de ossos secos voltando à vida, como descrito pelo profeta Ezequiel, parecia estar prestes a se cumprir de alguma forma. Mas os desafios não cessariam. Informações se espalharam por toda Jerusalém, e alguns opositores começaram a se manifestar, desafiando a fidelidade de Joel. Como podem crer em um Deus que permitiu a calamidade? Esta é a razão pela qual estamos aqui, em meio à dor. Eles se levantaram com furor e hostilidade, prontos para silenciar a mensagem do profeta. Deus não se esqueceu de sua promessa. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A voz de Joel não tremia, mas em seu interior havia uma ansiedade crescente. O que aconteceria agora? A obediência ao Senhor poderia custar suas vidas? Nesse momento, quando a situação parecia desmoronar, uma luz de entendimento resplandeceu dentro dele. Assim diz o Senhor, em meio à tribulação, lembrem-se de que o mesmo que envia o juízo também traz a restituição. O que parece uma crise pode ser o caminho para um renascimento. E, enquanto a tensão se intensificava ao redor, um vento começou a soprar, trazendo brados de esperança e desafios cada vez mais próximos. O futuro ainda era um mistério encoberto, mas as promessas de Deus estavam prestes a serem desveladas, e o plano soberano emanava, mesmo no meio do caos. O que Deus havia reservado para seu povo? A história de Joel não terminaria ali, pois uma nova era de redenção estava prestes a ser iniciada. Mas enquanto as nuvens de incerteza roçavam sobre a cabeça do povo, a presença do Senhor tornou-se mais palpável. Joel, angustiado mas tomado por uma certeza indescritível, viu os rostos de seus irmãos mudarem, suas feições antes marcadas pela dúvida agora refletindo uma chama crescente de esperança. Espere em Deus, pois ainda o veremos agir! Exclamou ele, sua voz ressoando como um eco em meio à multidão. E como se o próprio céu estivesse a respondê-lo, o vento que soprava agora se tornava mais forte, carregando com ele sussurros de transformação e renovo. Entre os que duvidavam, uma jovem chamada Miriam se destacou. Ela se aproximou de Joel, os olhos brilhando com uma mistura de temor e expectativa. Como saberemos que ele é verdadeiramente fiel? Questionou, buscando a certeza que sua alma ansiava. Joel, percebendo a seriedade de sua dúvida, contou-lhe sobre as promessas de Deus dadas a Abraão e como, mesmo quando pareceram impossíveis, Deus cumpriu sua palavra. Assim como ele guiou nossos pais através do deserto, ponderou Joel, também nos guiará agora, em meio à desolação. Ele é um Deus de aliança. E mesmo quando as circunstâncias gritam que tudo está perdido, o Senhor traz à luz as maravilhas que não conseguimos ver. Com cada palavra proferida, um novo impulso de fé começou a crescer no coração da nação.
O povo começou a orar em uníssono, clamando pela presença de Deus no meio deles. Seu clamor subia como incenso, refúgio para a fragilidade humana, e assim as vozes se entrelaçavam, criando um som poderoso, uma corrente de amor e esperança. De repente, tudo ficou em silêncio. As vozes se calaram, e os corações pararam por um breve momento. Em um instante sobrenatural, a resposta de Deus chegou. Uma luz intensa irradiou do céu, e uma visão de glória se manifestou diante deles. Havia um ser angelical, vestindo vestes brilhantes, sobre a multidão. "Não temais", disse ele, sua voz como um trovão suave, repleta de autoridade. "Sou enviado em nome do Senhor dos Exércitos. A promessa da restauração já está em movimento." O povo, atônito, observava em adoração enquanto o mensageiro de Deus declarou o que havia de vir. Em breve, a terra que foi devastada florescerá. Na seca, novas fontes de água brotarão, e o povo será restituído. Grande será a colheita, e muitos voltarão a se alegrar no Senhor. E ao ouvir essas palavras, a fé das pessoas se acendeu como fogo que consome. O Senhor nos chama à ação. Ele diz: "Hoje, voltemos para mim de todo o coração", exclamou Joel, reavivando a chama da coragem e compromisso que agora era palpável na atmosfera sagrada. A declaração celestial reacendeu a esperança, e muitos começaram a ter visões de um futuro glorioso, onde a harmonia e a paz reinariam sobre Israel. Mas no fundo de sua alma, um pensamento perturbador não o deixava. Algo maior estava em jogo. Ele sabia que esta restauração significava muito mais do que apenas bênçãos materiais ou prosperidade. As profecias sobre os últimos dias sussurravam em seu espírito, revelando um propósito divino crucial. O Senhor estava prestes a revelar um plano surpreendente que não afetaria apenas a nação, mas geraria ondas de mudança em toda a terra, cumprindo as promessas feitas desde o princípio. Enquanto o povo se reunia em adoração, Joel não podia ignorar o fato de que antes do grande derramamento do Espírito, havia uma preparação necessária. Uma purificação, um chamado ao arrependimento, que abriria as portas para a manifestação poderosa de Deus. O que mais o Senhor não estava preparando? Uma nova era se aproximava, e os segredos do céu começavam a se desvelar. Agora, mais do que nunca, Joel se preparava, ciente de que histórias eternas estavam prestes a ser escritas, um clamor que se tornaria um testemunho de como Deus sempre honra suas promessas mesmo nas horas mais sombrias. A grande revelação do plano soberano de Deus estava em seu horizonte, prestes a transformar tudo. Enquanto as nuvens de glória se dissipavam e os ecos das palavras angelicais se esvaneciam, o povo, tomado por um espírito renovado, sentiu a pressão dos céus sobre seus corações. Aqueles que estavam desanimados agora olhavam uns para os outros, reconhecendo a centelha de esperança acesa em seus olhares. Joel percebeu que algo sublime estava se desenrolando, um novo capítulo estava prestes a ser escrito em suas vidas como nação. "Reúnam-se todos!" Joel convocou com fervor crescente. "Deixem de lado suas distrações. Vamos nos preparar para o que o Senhor está prestes a fazer." Sua voz ardia com um propósito divino. O povo, respondendo ao chamado do seu líder, começou a se agrupar em círculos, murmurando orações e hinos que ecoavam em harmonia. Nada poderia preparar Joel para o que estava por vir. Enquanto oravam, um murmúrio distante começou a se intensificar. As ondas de adoração que haviam levantado se transformaram em um clamor coletivo. Ele viu um grupo de homens e mulheres, os rostos banhados em lágrimas de alegria e arrependimento, se aproximando, como se guiados por uma força invisível. Cada um deles falava de sua própria luta e dor, reconhecendo a necessidade de reconciliação com Deus. "Senhor, venha nos purificar de nossos pecados. Quebra, Senhor, as correntes que nos prendem na dúvida e na incerteza." Bradou uma mulher de joelhos, sua voz ressoando pelo campo. Em um momento de unidade e súplica, os corações se abriram, e o confesso fervor tornou-se uma testemunha da nova aliança. E então, como se um novo ciclo estivesse se iniciando, o céu se agitou mais uma vez. Uma presença ainda mais intensa se revelou, o vento que havia começado suave agora soprou forte e poderoso, como se todos os elementos da criação estivessem se movendo em sincronia com a vontade de Deus.
Os espíritos sombrios que antes atormentavam a terra começaram a se dispersar perante o poder da adoração. Vejam! O que é isso? Exclamou Miriam, com uma mistura de entusiasmo e temor. A terra sob seus pés começou a vibrar, e em um vislumbre do incrível, brotavam flores coloridas de um solo que antes parecia estéril. A promessa do Senhor se cumpre diante de nossos olhos. Joel caiu em adoração, reconhecendo que não era apenas a terra que estava se renovando, mas os próprios corações do povo. Ele viu então uma visão, uma grande colheita não apenas de grãos, mas também de almas que seriam restauradas ao Senhor, um avivamento que coaria pelas gerações. Mais a um peso espiritual que pairava. Esse renascimento não viria sem sua parte de provação. Preparem-se, meu povo, pois a jornada que temos diante de nós não é sem desafios. O Senhor nos está chamando para uma purificação, um endurecimento que nos fortalecerá. A resposta do povo foi um clamor de determinação e fé. À medida que o dia se tornava noite, Joel se retirou para o monte, buscando estar mais próximo do Senhor. Ele se lembrou das palavras de Moisés em Deuteronômio: o Senhor seu Deus levantará para você um profeta do meio de seus irmãos, como eu, a ele ouvirão. Deuteronômio 18:15. Sentiu no íntimo que Deus estava preparando não apenas um avivamento, mas um líder que guiaria o povo para a grande e verdadeira libertação que estava por vir. Então, em um momento de quietude, enquanto conversava com seu Criador, o Senhor sussurrou em seu coração: Joel, a restauração começará de dentro. O que você vê é apenas um eco de algo maior. Prepare o caminho, pois estou prestes a cumprir promessas que vão além da compreensão humana. Agora Joel sabia que o tempo de manifestação havia chegado. Mas o que realmente estava por vir? O que o Senhor revelaria ao seu povo em fidelidade? Ele voltou ao povo, mais confiante do que nunca. O que Deus possui está prestes a se desvelar, e não estamos apenas diante de um milagre, mas do cumprimento de algo que transformará não somente a nossa nação, mas todo o mundo. E assim, com corações pulsando de esperança e expectativa, ficaram todos aqueles que estavam prontos para viver o plano soberano de Deus, reconhecendo que grandes coisas estavam por acontecer, preparando-se para o que o Senhor ainda revelaria em sua graça imensurável. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas da promessa divina, Joel reuniu o povo sob a luz da lua crescente. A atmosfera estava carregada de uma expectativa palpável, como se a própria criação estivesse atenta ao que o Senhor estava prestes a realizar. Escutem! Ele clamou, sua voz firme e clara. O que se manifestará aqui nesta hora não é apenas para nós, mas para as gerações que virão. Preparai o coração, pois o Senhor está nos chamando a um novo entendimento. O murmúrio de assentimento que se elevou na multidão foi como o som de águas correntes, e uma presença poderosa se fez palpável entre eles. Joel olhou ao redor, podendo ver não apenas o físico, mas também o espiritual naquelas faces iluminadas pela fé. Ele discerniu novos propósitos e promessas se formando. Ele levantou os braços, e o vento que ainda soprava fortemente ao seu redor pareceu se intensificar, levando as palavras de sua proclamação mais alto. Amados, vi a glória do Senhor e sou convidado a compartilhar essa visão com vocês. O Senhor está levantando um remanescente fiel, um povo como em dias antigos, um exército para os novos desafios que hão de vir. O eco de suas palavras permeou o ar, e todos se entreolharam, assombrados pela intensidade da revelação. Assim como os profetas de antigamente, devemos estar prontos para os testes que virão, pois a purificação será nossa aliada. O Senhor não apenas nos restaurará, mas também nos preparará para os combates que se aproximam. Ele levantará pastores dentre nós, guias para conduzir seu povo por caminhos de justiça e verdade, continuou Joel. A multidão, unida pelo Espírito, começou a clamar por revelações, por entendimento. Um murmúrio fervoroso começou a surgir, e Miriam, aquela que havia testemunhado a transformação da terra, ressurgiu com um olhar profundo. O Senhor não revelou a você o grande libertador que virá? Aquela luz que será um farol no coração de nosso povo? Sua pergunta reverberou entre os presentes, e um sonhar coletivo começou a abarrotá-los de esperança. Sim! Exclamou Joel, agora com lágrimas a escorrer pelo rosto. Eu vi! O próprio caminho para a liberdade está sendo trilhado diante de nossos olhos.
Mas lembrem-se, a vinda desse líder será precedida por tribulações e testes, as trevas se agitarão contra a luz. Somente aqueles que estiverem firmes em sua fé perseverarão até o fim. Ao ouvir essas palavras, um silêncio reverente se estabeleceu. Cada um estava imerso em sua própria batalha interna, mas também sentindo a magnitude do que estava sendo dito. Os filhos de Israel estavam sendo chamados a um compromisso mais profundo com seu Deus e a um entendimento mais claro do seu plano soberano. Naquele instante, um relâmpago cortou o céu noturno, seguido por um estrondoso trovão que reverberou em cada coração. O povo, atemorizado, olhou para o céu, onde uma figura brilhante parecia emergir entre as nuvens. Olhos arregalados e corações acelerados se voltaram para Joel, que observava com uma mistura de temor e reverência. Talvez este seja o sinal que precede a grande manifestação de Deus entre nós. Ele falou, atraindo a atenção do povo. Mas lembrem-se do que está escrito, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. O que começa como um renascimento pode levar a contrariedades que requerem nossa fiel perseverança. Um estrondo maior tomou conta do ar, e o espírito de expectativa se intensificou. As promessas de Deus para com seu povo não poderiam ser silenciadas. Joel sabia que a jornada havia apenas começado, e que Deus usaria cada um deles como instrumentos em um golpe por cima da tirania e dor que ainda esperavam. E assim, com os olhos fixos no horizonte, todos se uniram em oração fervorosa. Mas em cada oração, uma nova pergunta ecoava: quão preparados estamos para o que ainda virá? O que o Senhor realmente tem preparado para nós? O mistério da vontade de Deus começava a se desenrolar diante de seus olhos. E a convocação para a batalha espiritual ressoava nas profundezas de suas almas. Com o sol se levantando no horizonte e uma nova aurora se aproximando, eles sabiam que o tempo era chegado. Mas o que mais o Deus do céu ainda estava prestes a revelar? O plano dele estava em movimento, e a expectativa divina pairava sobre ele serenamente, como as nuvens de um novo amanhecer. Na madrugada seguinte, quando o sol despontava sobre as colinas, a luz dourada se filtrava através das árvores, lançando sombras que dançavam no solo. O povo de Israel se reuniu novamente, cada um deles tomado por um sutil temor e uma fervorosa expectativa. As palavras de Joel haviam ecoado em suas almas, e agora seus corações pulsavam como um só. Amados irmãos e irmãs, começou Joel, a voz vibrante com a intensidade da revelação que ainda ardia em seu interior. Não podemos permanecer inativos enquanto o Senhor nos convoca. A entrega ao chamado divino exige ação e compromisso. Ele está entre nós, falando, dirigindo nossos passos. Enquanto falava, uma brisa suave começou a soprar, e os rostos se voltaram para os céus, como se buscassem respostas nas nuvens. O amanhecer parecia carregar um peso de glória, e os olhares se encontraram, cada um deles refletindo a determinação de seguir a direção do Senhor. Lembrem-se do que está escrito: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33, disse Joel, com fervor. A promessa sagrada de proteção começava a aninhar-se entre a multidão, enchendo cada coração com a certeza de que não estavam sozinhos nessa jornada. Miriam se adiantou, os olhos brilhando. O Senhor nos chamou para uma era de aclamação, mas também de preparação. Quais são os nossos passos a serem dados? O que devemos fazer para estar prontos? Sua pergunta indagadora pairou no ar, inserindo-se em meio ao murmúrio da multidão. Joel, percebendo a importância do momento, refletiu por um instante. Precisamos clamarmos uns pelos outros, como diz a Escritura: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago 5:16. Devemos nos unir como um só corpo, prontos para as provas que virão. Nesse instante, um homem idoso, conhecido pela sabedoria e experiência, levantou a mão. A jornada de libertação não é só triunfante. Lembremos de Moisés e das tribulações que enfrentou. O Senhor pode nos levar a águas profundas e perigosas, mas Ele nos garantirá segurança em suas promessas. A multidão se calou, absorvendo o peso das palavras do ancião. Corações que antes estavam cheios de esperança agora lutavam contra o temor das provações.
Mas Joel, sentindo o peso do clima espiritual, se encarregou de endereçar essa inquietação. A resiliência é forjada no fogo. Precisamos estar firmes e inabaláveis. O nosso Deus é um Deus de aliança, e nada poderá nos separar do seu amor. Enquanto Joel proclamava isso, uma nuvem espessa e luminosa começou a descer, envolvendo os presentes. O ambiente ficou eletricamente carregado e um som, como de muitas águas, começou a emergir dessa nuvem. Os corações pulsavam mais rápido, e um medo reverente dominou o grupo. "Eis que o Senhor fala!" gritou Joel, levantando a voz para o clamor que se erguia em unidade. A nuvem se dissipou, e uma voz profunda ressoou: "Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O meu plano está sendo revelado. Não temas, pois estou com vocês em cada passo da jornada." A intimidade da presença de Deus trouxe conforto, mas também um forte chamado ao posicionamento. Então, uma promessa culminante ecoou como um cântico: "Em cada tribulação, estarei com vocês." A libertação que esperam virá, mas preparem seus corações, pois a vitória chega somente após a batalha. Os rostos se iluminaram, não apenas com o brilho da luz divina, mas com a certeza renovada que os envolvia. O chamado do Senhor, potente e claro, ressoou em suas almas. E naquele instante, a multidão percebeu que o que estava por vir não era apenas sobre liberdade, mas sobre um renovo espiritual que falava de uma força ainda maior. Ponderavam sobre o que significava viver em aliança com o Deus Altíssimo e como isso os prepararia para os dias difíceis que se aproximavam. "Mas, o que há por detrás desse plano?" murmurou um jovem, em voz baixa, mas ressoando forte entre os presentes. Uma sensação de inquietação se instalou, e uma nova pergunta imediatamente pairou no coração de todos: quais serão os sinais que precederão as promessas mais gloriosas de Deus? As chamas da expectativa começaram a arder novamente enquanto a manifestação do Senhor se expunha com sublime certeza. E todos esperavam, pacientemente, pelas respostas que viriam do Altíssimo. Enquanto a nuvem da presença de Deus se dissipava, um silêncio reverente tomou conta da multidão. Os olhos miravam fixamente na figura de Joel, que ainda estava cercado pela luminosidade que o envolvia. O jovem que questionara sobre os sinais fixou o olhar, a curiosidade ardendo em seu ser. Ele, entre muitos, aguardava uma resposta que parecia pulsar no ar, esperando pelo momento em que a revelação de Deus se manifestaria. Foi então que o Espírito do Senhor se moveu sobre Joel com uma intensidade crescente. Ele levantou a mão, pedindo a atenção do povo, e sua voz ressoou com um firme compromisso. "Irmãos, a história de nosso povo está entrelaçada com os planos do Altíssimo. Olhemos para os eventos que cercam a nossa vida, as sinais que são dadas a nós em sua palavra." Em meio à agitação do povo, um clamor emergiu: "Que sinais? Que devemos fazer para estarmos prontos?" A voz aguda e esperançosa de Miriam cortou o véu do silêncio, trazendo à tona a inquietação que todos sentiam. Joel respirou fundo e, embasando-se nas Escrituras, começou a expor a mensagem que lhe havia sido dada. Como diz em Ezequiel: "Eu vos darei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne." Ezequiel 36, 26. O Senhor está me revelando que este é um tempo de renovação, mas não sem provação. A murmuração do povo cresceu. Eles compreendiam que, para que a promessa de renovação acontecesse, deveriam primeiro passar por um fogo de purificação. As palavras de Joel ressoavam em seus corações, mas ao mesmo tempo criavam uma atmosfera de expectativa e temor. Então, o homem idoso que havia falado antes, com uma firmeza serena, tomou a palavra novamente. Lembramo-nos da libertação do Egito, da jornada pelo deserto. Momentos de grande dificuldade sempre precederam os grandes atos de Deus. Portanto, este é um chamado a arrependimento e à oração. As profecias se cumprirão, mas a chegada do reino requer a entrega dos nossos corações, respondeu Joel, enfatizando a importância da união do povo em oração. Devemos estar atentos para os sinais que virão, pois diz em Mateus 24:06, "E ouvirão de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteçam." Atento a cada palavra de Joel, o jovem que havia questionado começou a entender a profundidade do que estava sendo discutido.
As guerras e os rumores já eram visíveis nas nações ao redor, e a ansiedade que se espalhava como a pólvora reforçava o clamor do seu espírito. Mas quando chegará a nossa libertação? Indagou ele, sua voz quase rouca de emoção. Quando veremos a manifestação dos poderosos sinais do Senhor conforme prometido? Nesse momento, Joel, com a autoridade de um porta-voz divino, declarou: serão dias de sofrimento, mas não temas. Em Romanos 8:18, está escrito: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele se virou, seu olhar atravessou a multidão e se fixou em cada rosto, agora repleto de perplexidade e esperança. Estão preparados para as provas que virão? O Senhor me diz que precisamos nos equipar, amor, fé e uma incessante vida de oração. Pois somente assim, ao andarmos juntos em obediência, poderemos ver a salvação que Ele traz. Nesse momento, uma luz brilhante rompeu do céu, desenhando uma nova figura entre a nuvem que ainda flutuava. Um grande estandarte dourado desceu lentamente, gravado com a palavra rendição. Era um sinal de que a entrega total ao Senhor era a chave para o cumprimento de sua promessa. Enquanto a multidão contemplava o estandarte, uma nova onda de reverência e determinação se espalhou entre as pessoas. O espírito de unidade se fez presente, e em um só clamor, os israelitas se juntaram em oração fervorosa, clamando a Deus por força e devoção. Enquanto eles oravam, uma nova revelação brotou na mente de Joel. Uma visão se formou diante dele, revelando não apenas o futuro de seu povo, mas também reflexões de uma aliança que se estendia através das gerações. E conforme a oração e o clamor aumentavam em intensidade, Joel soube que uma nova etapa começava. Preparem-se! Pois o Senhor está prestes a fazer algo grandioso entre nós. Mas o que será? Somente o tempo revelará a grandeza do plano do Altíssimo ao cumprir suas promessas. E assim, a multidão permaneceu em fervoroso clamor, aguardando ansiosamente pela próxima revelação que o Alto traria, sabendo que a jornada apenas começara. Os segredos de Deus se entrelaçavam com os destinos do seu povo, enquanto uma espera expectante pairava no ar, um mistério poderoso apenas começando a se desvelar. O eco das orações fervorosas reverberava pelos campos, e a multidão, unida em um clamor contínuo, parecia fundir-se com a própria terra. Depois que a luz emanara do céu e o estandarte da rendição fora visto, uma expectativa palpável permeou o ar, como se a criação inteira estivesse à espera de um comando divino. Joel, tocado pelo Espírito, sentiu a força do clamor coletivamente dirigido a Deus. Ele não apenas ouvia as vozes, mas as absorvia em seu ser. O Senhor, ao invés de se calar, começava a responder, e através de Joel, como um vaso em suas mãos, as verdades eternas estavam prestes a ser reveladas. Escutem, povo amado! Bradou Joel, sua voz firme se erguendo sobre os murmúrios de ansiedade. O Senhor diz que nossos dias de aflição não são em vão, e que Ele já preparou um caminho de libertação. Lembrem-se das palavras do profeta Isaías. E aconteceu que, quando deixares de ouvir a voz do Senhor, virão os dias em que um grande clamor será ouvido entre as nações. Isaías 65:24. O jovem que antes havia questionado se fez mais uma vez ouvir. Joel, o que isso significa para nós? É um aviso ou uma promessa? Sua voz estava carregada de anseio, buscando a resposta que poderia iluminar a incerteza que permeava seu coração. O olhar de Joel atravessou a multidão e fixou-se no jovem, inspirando esperança. É um aviso e uma promessa, respondeu, com a certeza de quem conhece o peso das palavras. Deus está nos chamando não só a nos arrependermos de nossos caminhos, mas também a nos prepararmos para as grandes manifestações de sua glória e do seu poder. Aquele que busca achará, e para quem bate a porta, será aberta. Enquanto falava, a visão que tivera antes agora se intensificava em sua mente. Ele podia ver a colheita que estava por vir, mas também as dores de um parto, o tipo de dor que precede a entrega de um novo começo. Mas mesmo em meio à dor, o Senhor nos prepara. Ele nos diz: não temais, pois eu estou convosco, não vos atemorizeis, porque eu sou o vosso Deus. Isaías 41:10. A multidão, unida em uma só voz, clamou a uma só alma. Os rostos eram uma mistura de alegria e temor sagrado, pois compreendiam que a profundidade do compromisso estava em jogo.
O velho que previamente havia intercedido levantou as mãos, clamando: então, devemos estar prontos para a marcha. Que cada um de nós se prepare em seus corações. E a resposta ecoou na multidão: preparar-se. Como faremos isso? Surgiram as perguntas, como o abrandar das ondas após uma tempestade. Devemos nos voltar ao Senhor em jejum e oração, buscar a sua face e abandonar os nossos maus caminhos. Disse Joel, agora com fervor ainda mais intenso. Conforme prometido, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. 2 Crônicas 7:14. Joel foi invadido por uma onda de ousadia, e sua voz começou a soar como um trovão. O desejo do Senhor é nos redimir e nos usar para um propósito maior. Estamos prestes a entrar em um novo tempo, um tempo de avivamento e manifestação do seu poder. Mas para isso, nossa rendição deve ser total. Quando ele falou essas palavras, uma atmosfera palpável de expectativa se formou. A multidão começou a orar em voz alta, clamando pela intervenção divina. As palavras de Joel brotavam como flechas de verdade, alcançando os corações que estavam sedentos por mudança. E no auge desse clamor, um novo sinal surgiu no céu. Nuvens densas começaram a formar-se, mas não eram nuvens comuns, eram nuvens de fogo que dançavam e se reuniam sobre a multidão. A presença do Senhor parecia palpável. Nesse momento de intenso fervor, uma brisa suave envolveu todos, enquanto a voz de Deus ressoou em seus espíritos: preparem-se. A jornada de transformação está apenas começando, e uma nova aliança será revelada, como nunca antes vista por geração alguma. Joel, profundamente tocado, compreendeu que esse era apenas o prelúdio do que estava por vir. O mistério que envolvia o futuro de seu povo começava a desabrochar, e a promessa do Senhor estava prestes a ser cumprida em formas que desafiariam suas compreensões. Assim, em meio ao fervor e ao clamor, os israelitas aguardavam ansiosamente pela próxima revelação e o cumprimento do plano soberano de Deus, sem saber que uma nova era estava prestes a surgir entre eles, algo que mudaria para sempre o curso de sua história e a do mundo. A nuvem de fogo pairava sobre o povo, iluminando os rostos com um brilho sobrenatural. Era como se o próprio Senhor tivesse descido sobre eles, e cada coração pulsava em uníssono com a expectativa do que estava por vir. A atmosfera carregada de oração e arrependimento tornava-se cada vez mais intensa, enquanto Joel, tomado pela presença de Deus, buscava em seu espiritual o que dizer em seguida. Santidade ao Senhor! Exclamou, e a multidão mergulhou em reverência. Escutem, já não somos mais um povo perdido nas trevas. O Senhor tem um plano que inclui cada um de vocês. Preparem-se para as revelações que estão a caminho. Porque assim diz o Senhor, e sucederá que, depois que eu derramar o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. A multidão reagiu como um só corpo, os ânimos fervendo, corações pulsando em expectativa e espanto. Mães e pais, jovens e idosos, todos estavam sintonizados com a promessa de algo grandioso. Os murmúrios de temor foram substituídos por gritos de alegria e clamor, ávidos por verem o cumprimento das promessas divinas. Mas Joel, homem de Deus, sabia que uma grande soma de responsabilidades recaía sobre seus ombros. Ele olhou para o céu, a voz de Deus ainda ecoando em sua mente, e ele pediu ousadia. O Senhor havia revelado a ele, em visões, não apenas os dias excepcionais que viriam, mas também os desafios que haveriam de enfrentar. Sabeis que a libertação está próxima, mas também as provações, falou Joel, seu tom mudando sutilmente. Os tempos de escuridão se aproximam, e muitos optarão por seguir seus próprios caminhos. Mas neste tempo, Deus vai reunir um remanescente fiel, aqueles que, por sua graça, compreenderão e aceitarão o seu chamado. Diante dos rostos perplexos que observavam, ele continuou: preparai os vossos corações. O Senhor está não só nos pedindo para nos voltarmos a Ele, mas também para testemunharmos a verdade da sua palavra. Assim como ele falou aos antigos satélites do seu povo: eu levantarei um profeta do meio dos vossos irmãos, como a ti,
e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Deuteronômio 18:18. Os murmúrios se intensificaram, e o jovem que anteriormente havia perguntado tornou-se mais uma vez a voz do questionamento. Joel, como saberemos discernir a voz do Senhor em tempos de tanta confusão e trevas? A resposta de Joel brotou com a segurança de quem foi chamado para guiar. Os que pertencem a Deus conhecem sua voz. Aqueles que têm um relacionamento sincero com Ele reconhecerão o sinal dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Nesse momento, um estrondo soou nos céus, e todos os olhos se voltaram para o horizonte. Uma tempestade de nuvens se formou na distância, com relâmpagos e luminos ressaltando a intensidade do que estava por vir. O som ecoava como um prenúncio de algo extraordinário. Não temais! Incentivou Joel, firme, apesar da inquietação que surgiu. Este é um sinal de que algo poderoso se aproxima. O Senhor está prestes a manifestar sua glória, e Ele nos fará instrumentos em suas mãos. Os céus ressoarão com o anúncio do seu poder, e aqueles que se prepararem verão a bondade do Senhor na terra dos viventes. Enquanto seus olhos fitavam a escuridão que se aproximava, Joel sentiu uma onda de convicção. Ele sabia, no fundo de seu ser, que o movimento divino estava prestes a acontecer. A multidão, com as emoções à flor da pele, uniu-se em um clamor ainda mais forte, clamando pela presença do Altíssimo, e então, em meio à ansiedade e esperança, o Espírito Santo começou a se mover sobre eles, trazendo promessas de transformação. E assim, conforme a noite se aproximava, uma nova revelação do plano soberano de Deus começava a se desenhar. Aqueles que estavam juntos naquele momento sentiam que um novo amanhecer não era apenas uma possibilidade, mas uma certeza revelada. A pergunta pairava no ar como um relâmpago iminente: qual será o próximo passo de Deus entre nós, e como nos prepararemos para esse grande avivamento? A manhã seguinte começou envolta em uma espera palpável, como se o mundo inteiro estivesse à beira de uma grande revelação. O sol despontou entre as nuvens, aquecendo a terra na qual os israelitas se reuniam, e era como se a criação em si estivesse respondendo à expectativa que reverberava nos corações e mentes do povo. Joel, desde a madrugada, buscava a presença do Senhor, consciente de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Quando a luz do dia se intensificou, ele sentiu a necessidade de comungar com seu povo, de preparar seus espíritos para o que viria a seguir. Povo de Deus! Clamou ele, sua voz atravessando a tensão delicada que pairava no ar. O Senhor tem algo a nos revelar. Escutem com atenção, pois ele está imerso entre nós, pronto para mover-se em nosso meio. A multidão, agora unida e impelida por um espírito de adoração, silenciou-se. Os rostos, anteriormente marcados por dúvidas e medos, agora refletiam determinação e esperança, a expectativa pulsando como um só coração. Joel levantou os olhos para o céu, buscando a confirmação divina de que as palavras que estavam prestes a sair de sua boca seriam carregadas pela graça do Senhor. Era então que o Espírito do Senhor o envolveu. Assim como eu prometi, eu derramarei meu Espírito. Não se atemorize, porque o tempo de manifestação se aproxima, declarou ele com fervor. Preparem-se, porque a grande colheita de almas e de corações restaurados está à porta. Mesmo aqueles que estiverem afastados de mim retornarão, e um novo despertar será visto em toda a terra. O ancião que antes falará se levantou novamente, seus olhos brilhantes de sabedoria. Joel, o que devemos fazer para nos preparar? Que caminho devemos seguir para ver essas promessas se cumprirem? Devemos seguir a instrução do Senhor. Respondeu Joel. A palavra dele diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso será feito com jejum, com choro e com pranto. Joel 2:12. Precisamos buscar a face do Senhor, desde o menor até o maior. O tempo de arrependimento e a busca pela santidade deve começar em nós. As vozes uniram-se em clamor. Sim, Senhor. Santidade. Transformação. A determinação tomava conta da multidão, e novas vozes arrastaram outros a se juntarem à oração fervorosa. A atmosfera estava elétrica, e os céus pareciam ouvir seus gritos. Outros sinais hão de surgir, proclamou Joel,
sua voz subindo em intensidade. Naqueles dias, vou derramar o meu espírito. Os jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. Isso não se limita apenas a nós, mas cobrirá toda a terra, como as águas cobrem o mar. A alegria tomou conta do povo, pulsando como uma onda forte em direção ao céu. E de repente, uma grande nuvem densa começou a se formar nos céus acima deles, parecendo carregar em si o próprio peso da promessa. O vento começou a soprar de forma encorajadora, trazendo sensações de um novo despertar, e os rostos miravam para cima a ponto de repente, um brilho ofuscante cortou a escuridão das nuvens, e uma voz ressoou em meio a eles: Este é o meu povo, que será chamado pelo meu nome. Eu trarei restaurar e renovo, mas lembrem-se, é um tempo que requer comprometimento e vigilância. O Senhor está levantando um remanescente fiel. As pessoas estavam atônitas e as lágrimas escorriam pelos rostos, pois muitos sentiram a presença do Senhor mover-se em seus corações, trazendo convicções de arrependimento e um fervor renovado para seguir adiante. E à medida que a luz parecia desenhar um estandarte de esperança nos céus, um grupo de jovens, inspirados pelo que viram e sentiram, levantou as bandeiras de adoração. Essa é a nossa hora! Gritaram eles. Estamos dispostos. Queremos ser usados por ti, Senhor. A atmosfera explodiu em louvor e adoração, e a multidão clamou em uníssono: Aqui estamos, Senhor. Leva-nos onde quiseres, pois estamos prontos para te seguir. E assim, a primeira precipitação impregnada pelo Espírito de Deus desceu sobre eles. Era uma chuva torrencial, mas não apenas de água. Envolvia seus corações como um manto sagrado, levando os que estavam ali a experiências transformadoras, aquelas que romperiam os grilhões da dúvida e da escuridão que anteriormente os aprisionavam. Neste momento, uma revelação monumental se formou em Joel. Enquanto a chuva do Espírito descia, ele vislumbrou um vasto campo de trigo maduro, prestes a ser colhido. Ele viu rostos, famílias e nações. O Senhor estava prestes a renovar não apenas Judá, mas também iria alcançar os confins da terra. A multidão, agora drenada pela chuva de bênçãos, sentiu uma força revigorada correndo por suas veias. Eles perceberam que as promessas de Deus não estavam limitadas a eles, mas abrangiam toda a humanidade. O Deus da aliança estava se movendo, e a grande demanda do século estava prestes a ser solucionada. Mas enquanto a alegria penetrava os corações, Joel não pôde ignorar uma inquietação que crescia dentro dele. O que mais viria? E principalmente, o que estava reservado para aqueles que permanecessem firmes na fé? Ele sabia no seu espírito que novas tribulações se avizinhavam e que o caminho do avivamento também exigiria preparação e pureza. Estamos apenas começando! Exclamou, sua voz ressoando com sábia urgência. As promessas do Senhor são verdadeiras, mas precisamos estar preparados para as batalhas que estão por vir. E entre exaltações e louvores, uma nova pergunta ecoou nos corações do povo. O desvelar do plano soberano de Deus se alinhará com eles? O que a próxima etapa desse caminho glorioso implicaria? O tempo se aproximava, e com ele, a expectativa vibrante de um futuro repleto de conquistas e desafios, onde o povo de Deus se prepararia para o que estava por vir e para um novo amanhecer que mudaria a história do mundo para sempre.